tarde, amigos. Estamos abrindo o nosso preliminar, a imagem do futebol, até a 1h45. Depois, às 19 horas, tem o Cadeira Cativa. Enfim, sempre você fica bem atualizado com as informações do esporte aqui na Ubra TV e um bom debate também, o debate salutar, o debate construtivo. No meio-dia, mais como uma conversa de bar, e à noite, sim, um debate mais acirrado, normalmente entre conselheiros de Grêmio e de Internacional, trazendo dirigentes de Grêmio e de Internacional. O Inter hoje fez um treino coletivo pela manhã e aí terminou 1-0, 2-0 para os reservas, gols de Charles e Roger. Bastou já para causar um alvoroço. E eu vejo com bons olhos isso. Pior seria o time titular massacrar o time reserva. Aí começaria a se confirmar que haveria um distanciamento entre titulares e reservas. Hoje, quando nos interessa, a gente diz o seguinte: tem que ter 17, 18 titulares. Quando não nos serve, a gente diz vexame, os titulares tomando 2-0 dos reservas. Ué, mas não são 17 ou 18 titulares? Então, a gente tem que cuidar muito para não cair em contradição. E um outro aspecto que eu quero salientar como positivo: o alerta. O alerta começa a fazer 4-0 no treino, faz 4-0 no Veranópolis, e aí pega o Boa Vista lá no Rio de Janeiro e toma um sacode e fica fora da Copa do Brasil, né? Aí não adianta nada. Então que o alerta surja desde o primeiro treino, que o Internacional não nadou em mares serenos no ano de 2017. Mudou um pouquinho em 2016? Mudou, mas não mudou assim. O Internacional perdeu recursos, o Internacional teve que reformular todo o elenco, o Internacional já mandou 32 jogadores embora e tem que mandar mais 28 ainda, porque entre grupo de transição, sub-20, o time titular, o time reserva e os repatriados, dava 100 jogadores. O Internacional vai trabalhar com 40, 50 jogadores no máximo, nos três times, titular, reserva e de transição. Digamos que 50, 17 em cada situação. Esse momento é um momento de acreditar, mas nem que seja minimamente acreditar. Por que acreditar? O Odair, se continuar assim, não dura até julho. Eu ouvi isso hoje de um ouvinte. Acontece que os ouvintes mandam tudo para a rádio. Se a gente for ler tudo sem ponderar, né, fica uma carnificina. E no primeiro treino coletivo, já fazer um alvoroço em cima do que o time titular produziu, me parece uma demasia. Até porque hoje é o time titular. A minha tese, que eu expressei ontem e hoje na Rádio Grenal em especial, é o seguinte: o Inter tem Camilo e D'Alessandro. Não sei se podem jogar juntos ou não. Até hoje eu não sei se daria certo Alex e D'Alessandro, por exemplo, em determinado momento até deu. Quem não lembra o título de 2008, o Internacional tinha 4 zagueiros postados atrás, 3 marcadores entre aspas na meia cancha, Edinho, Guinha Azul e Magrão, e na frente o Inter tinha D'Alessandro, Alex e Nilmar. Então como é que não deu certo nunca D'Alessandro e Alex? É muita tese, e a maioria delas tese furada, porque depois ninguém lembra o que nós falamos, né? E aí fica o dito pelo não dito. O que nós falamos, englobe-se aí, torcedor, porque tem torcedor hoje que é mais radialista do que o próprio radialista, que participa com tanta frequência e dão tanta luz. E olha, tá falando alguém aqui que já utilizava-se muito de ouvinte em 1985, quando diziam que o ouvinte tinha que ouvir. É que tudo que é maçante ou massacrador, eu fico sempre meio aqui, né? Ainda mais que se usa nome falso, se manda mensagem de um outro celular, se faz de tudo hoje nas redes sociais. Mas onde é que eu quero chegar? O Inter tem que olhar e ver. Não sei se é o Odair, não sei se é o dirigente, não sei se é o coordenador técnico, e tirar a conclusão de tudo.
de tudo, do primeiro treino, do segundo treino, do jogo contra o VEC, do jogo contra o Boa Vista, enfim, do primeiro clássico Grenal, do início do Campeonato Brasileiro. Se o Camilo jogar menos que o Juan, tem que jogar o Juan. Se o Dudu jogar menos que o Cláudio Vinck, tem que jogar o Cláudio Vinck. Tem que pensar no clube, não no cartola que contratou. Não se o jogador vai ficar emburrado ou não. O Grêmio meteu o capitão Michael na reserva para colocar o Arthur. E o próprio Michael disse que o Arthur era melhor que ele para aquele momento. O Grêmio colocou o Luan a jogar, deixou o Barrios na reserva até se readaptar ao novo esquema do fazedor de gols e tudo mais. Todo mundo pedia Everton contra o Lanús e o Renato colocou o Fernandinho. O Fernandinho fez o gol, o Grêmio mandou embora depois. Analisa, quantifica, qualifica e deu. Porque se ficar esse alvoroço desde o primeiro treino e o Inter continuar se preocupando muito com o que sai na imprensa, o que a imprensa diz, o que o torcedor acha, e ficar entulhando os jogadores, porque ter 100 jogadores em determinado momento é entulhar jogadores. O Inter tem 10 que tem que mandar embora ligeirinho, que tem um custo altíssimo. É Seiras, é Fernando Bob, é Anderson, é Jefferson, é Eduardo Henrique e outros que tais, né? Que vêm como salvadores da pátria e depois dão com os burros nada. Então, olha o veterano, olha o graduado. Se não der, mete um menino e acredita no tal do projeto que tanto vendem e usam mal. Aqui o Ricardo Cobalcini, que trabalha nas divisões de base do Internacional, técnico agora do aspirante. Na verdade é o Inter B, o Sub-23, categoria Sub-23. Sub-23? Isso. Boa tarde, como aqui no primeiro lugar. Sub-23 de 23 para baixo. Isso. O nome já diz tudo, né? Sub-23. E engloba profissionais, titulares, reservas. Se algum titular se lesionar e for recomeçar e tal, pode recomeçar pelo Sub-23. É difícil isso acontecer, né? Boa tarde, Rec. Boa tarde aos colegas da mesa. É um prazer muito grande estar aqui, Rec. Obrigado pelo convite. Obrigado pelo convite de vocês. É um programa que eu acompanho, né? Um programa que tem muita audiência. E, na verdade, o B tem esse projeto, né? Para daqui a pouquinho tu descobrir um jogador que está jogando o Campeonato Gaúcho e daqui a pouco ele se destacou, vem, faz um período no B e vai buscar o espaço dele no profissional, ou no Campeonato Catarinense, ou no Campeonato Paranaense. É também para acelerar o processo dos jogadores da base. É para não ter preconceito. Para te acelerar o processo desses jogadores da base, tu pegar um jogador daqui a pouquinho com 18 anos e acostumar ele a jogar contra adulto, né? Tu já botar ele jogar jogos da Copinha, daqui a pouco do Brasileiro Sub-23, onde foi chamado esse ano de Brasileiro de Aspirantes, onde tinha 4 jogadores com idade livre e os demais Sub-23. Então, aceleração de processos, né? Para trazer esses jogadores que o Inter descobre e tenta ver se vai dar ou não na equipe profissional, porque às vezes tu vê um cara que se destacou, foi muito bem no Veranópolis, daqui a pouco ele vem para o Internacional e não se adapta. Então o B ele serve como esse laboratório, né, e também, né, para dar esse suporte para a equipe principal, né, para estar atendendo a equipe principal, para estar passando os jogadores para a equipe principal e para, assim que tiver uma necessidade, precisou dar ritmo para um jogador num jogo da Copinha ou dar ritmo para o jogador no Campeonato Sub-23, essa é a nossa função, né? Trabalhar para o profissional e tentar contribuir o máximo para o profissional para ajudar eles no dia a dia deles, para ajudar eles também a cedendo jogadores. Antes do Maurício, Danilo, Dudu, Klaus, Cuesta, Wendel, Dourado, Edenilson, Potker, D'Alessandro, Camilo, Damião. O que significa isso? Esse é o melhor time que o Internacional tem. Eu duvido que algum torcedor possa dizer, mas tem que colocar o Paulão porque o Paulão é melhor do que o Klaus. Bom, o Paulão já foi dispensado uma vez, pode ser dispensado de novo, dispensado, que eu digo emprestado, cedido, vendido, sei lá o quê, porque não conseguiu dar conta do recado. O Internacional caiu com o Paulão e com o Hernando. Se ele é melhor do que o Klaus, se é melhor que o Cuesta, se é melhor que o Moledo, bom, aí ele ainda é do Internacional. Agora, entender que por ter anulado o Damião num treino, o Paulão tenha recuperado todo o crédito e assim já achincalhar tudo o resto, me parece perigoso. Este aqui, se perguntar para cada 10 colorados, 9 escalam este time. Então há que se ter um pouquinho
Não é nem de paciência, é de complacência até. Tem que ser um pouco complacente no começo, porque o adversário quer ver a desgraça do Internacional, o adversário do Grêmio quer ver a desgraça do Grêmio. No bom sentido, desgraça futebolística, né? Então, se não tiver um pouquinho de paciência, aí não tem norte. E aí o Odair que está começando pode perder os cadernos. O próprio Guto teve dificuldades em lidar com o grupo do Internacional. Eu sei que o técnico tem responsabilidade, eu sei que o técnico tem que dar mecânica. O Roger, por exemplo, deixou a mecânica pronta para o Renato. Né? Fazia times de uma maneira bem ortodoxa. As duas outras passagens do Renato nós sabemos. Quando dependeu só dele, a formação era bem ortodoxa, não tinha nada de triangulações, de treinos mais sofisticados. Eu insisto nisso, as pessoas ficam bravas, até porque o Renato até estátua vai ter agora. Ganhou a Copa do Brasil, ganhou a Libertadores, já tem 3 passagens exitosas pelo Grêmio. É bom a gente pontuar bem o que a gente quer dizer, porque senão parece que o cara está falando mal do Renato. Mas há que se reconhecer que tivemos, todos nós, paciência com o Roger, todos nós tivemos compreensão com o Roger. E depois eu quero fazer uma tese a respeito do próximo vice de futebol. Léo Guettens, Maurício Freitas. Não, só aproveitando o gancho que antes o Cobalcini estava falando de dar ritmo para jogadores, isso acontece muito com os goleiros, né? Especialmente como agora o Inter deve ter 4 goleiros no Gauchão, o terceiro e o quarto goleiros certamente vão se revezar no Inter B. É verdade, eles vão ganhar essa oportunidade, né? E é bom para eles se manterem em atividade. Aconteceu o fato mais marcante, eu acho que aconteceu com o Alisson, né? Que o Alisson ele era o 4º goleiro e o Agenor o 3º. E aí acabou machucando, os 2 primeiros machucaram, e aí acabou surgindo a oportunidade para o Alisson por ele estar jogando, né? Por ele estar com ritmo de jogo. Na época o Abel optou por dar essa oportunidade a ele, e ele acabou jogando, se firmou, e hoje... Porque o Muriel não estava bem, e o Dida, né? E o Dida tinha tomado 5. Isso, acho que os 2 acabaram se machucando. E o Agenor, que ia jogar, estava sem ritmo, e o Alisson vinha jogando no Inter B, então o Abel optou por dar essa oportunidade para ele, e a partir daí ele teve uma carreira brilhante, né? Isso aí. Hoje, né? Inclusive, quando ele era 4º goleiro, o empresário pediu que eu desse uma chance para ele participar do programa de televisão, e aconteceu a mesma coisa com o Boleto, que estava jogado lá no Internacional. E aí o cara disse, e até brinquei, o Internacional estava sem camisa 5, ele não joga, ele joga de qualquer coisa, assim. Nesse time que tu mencionou aí, eu acho que o Roger vai brigar de igual para igual com o Damião, hein? O indicativo dos últimos 2 anos do Roger, ele fez 2 anos muito melhores que o Damião. A gente não pode pensar que a Série B que o Damião jogou é um parâmetro, né? O Roger jogou 2 anos de primeira divisão entre os melhores da função do país, né? Então aí pode ter uma briga interessante. A gente precisa ver o Damião na primeira divisão, se ele ainda é o Damião que saiu do Inter, ou ele é o Damião, Inter, né? Ou é o Damião que jogou no Flamengo antes disso. Mas quando ele saiu do Internacional, ele já era aquele Damião do Flamengo. Ele estava na descendente. Aquele Damião do Santos e aquele Damião do Cruzeiro. No Cruzeiro até foi um pouquinho melhor, né, em determinado momento. Mas ele não estava bem no Internacional, era vaiado e tudo mais. Foi aquele Inter que tinha... O Damião foi bem no Inter até ele se lesionar. Ele não conseguiu voltar bem da lesão. No Inter e até na seleção ele estava, né? Até se lesionar. Foi goleador da Olimpíada, o Leandro Damião. Ele teve ótimos momentos na carreira, mas há bastante tempo não vinha bem, se recuperou no Inter, agora na Série B. Mas eu até concordo contigo, haverá uma disputa, sim. A grande dúvida do Roger... Eu acho que se o Camilo não jogar bem na arrancada e começar essa história de adaptação que tem que fazer, o vai e vem, a marcação, auxiliar na marcação e tal, coloca o Juan. Um dia nós vamos ter que ver esses guris jogar. Para aí, aquele jogo contra o Figueirense, os meninos jogaram e resolveram. O Juan estava esquecido no Internacional, estava esquecido no Inter. Primeiro, o próprio Guto que deu força colocando o Juan, depois não aproveitou mais o Juan. Se lesionou um tempo e tal, mas tudo bem. E o engraçado é que a categoria de base do Inter, ela é conhecida por ser uma categoria das mais vitoriosas do Brasil. E o Cobalcini pode falar melhor que todos nós aqui. Então, que mistério é esse que se ganha tanto, se produz celeiro de ases ali
e daqui a pouco chega no time principal e essas joias não estouram. Eu acho que esses 2 últimos anos foram anos diferentes, né? Anos um pouquinho atípicos. A queda para a segunda divisão ali viveu um momento de um pouco mais de tensão, né? E aí o pessoal optou por jogadores mais experientes. Mas eu acredito que é o natural agora, com a equipe voltando à primeira divisão, né? Com o clube voltando a seu padrão, que é o natural. Cada vez mais, né, os jovens vão entrar, vão dar conta do recado e vão ajudar no processo do profissional. Engraçado isso, né? Cruzeiro procura empresário de Jeromel para contratar zagueiro gremista. O jogador rejeita a possibilidade de deixar o Grêmio. É sempre o clube que procura o empresário, né? O ano passado esse empresário fez a mesma coisa. Ano passado foi o Flamengo, né? A criatividade desse rapaz é nota 0. Mas como ele consegue o que ele se propõe, em aproveitamento 10, criatividade 0, aproveitamento que o Jeromel ganhou aumento, ganhou até um respaldo maior dentro do Grêmio, e foi bom para o Grêmio, que o Jeromel cresceu para Dedéu, mas, então, aproveitamento 100%, criatividade 0, ainda passa por média 5. Mas ele oferece um ano para o Flamengo, outro ano ele oferece para o Cruzeiro, e aí a notícia sempre chega assim: Cruzeiro procura empresário. Não, Cruzeiro procurou o Edilson direto. E aí o Edilson avisou o Gilmar Veloz. Ou então o Gilmar Veloz foi tão criativo igual esse empresário e ofereceu para o Cruzeiro, porque o Gilmar Veloz também não pensa em que é esse santo todo, né? Porque é da aldeia, porque tem aproximação de Grêmio Internacional, estão preocupados com a grana. Vamos parar com essa conversa, né? E, de novo, a mesma conversa. O Grêmio não tem mais o que dar para o Jeromel. Já é o maior salário do clube. Só se entregar a chave da arena, que nem é do Grêmio. Tem que falar com a OAS, que também não dá para falar porque está tudo piorado. Então, não tem o que fazer. Né? Dá um pedaço dos direitos federativos, mas já tem 31 anos. Vai levar o quê? Para aposentadoria, os direitos federativos? Então vamos parar com esse negócio, né? Chinelagem. Isso é chinelagem. Aí também o Grêmio fica dizendo aí que o Edilson só sairia pela multa. E os caras vieram aqui e fizeram o que bem entenderam. Deram ao Grêmio o que eles bem entenderam. Primeiro veio uma mentira deslavada que de 5 o Grêmio ia escolher 2. Depois de 5 o Grêmio ia escolher 1. Depois esse 1 era só 30%. Aí o Grêmio fabricou um outro menino aí, o Tony Anderson, tomara que seja o artigo mesmo, dizem que é bom de bola. Aí pegou mais 30 do menino. Aí pode comprar mais 20, mas tem que pagar. Pode comprar mais 20 do Tony Anderson, mais 20 do Alisson, mas tem que pagar. Ah, mas tá fixado e preço razoável, mas tem que pagar. E o Edilson, o Ico Roman, disse que só sairia pela multa. E a multa ou é 44 ou é 24 ou é 48, porque era 6 vezes 2 vezes 2. Aí 6 vezes 2 dá 3, vezes 2, vezes 2, vezes 2. Eu cheguei a 24. Mas depois numa entrevista ele disse que era 40. No próprio Twitter dele ele postou como 40 milhões. Do Ico? Do Ico? Mas deve ter apagado já. Deve ter apagado. Ele não ia pagar um vale eterno, né? Ele, na época, Quando só sairia pela multa. Não, querem. Primeiro veio aquela bobagem, e até fui eu que lancei e disse, tá, se eles vêm aqui e vão raptar um jogador do Grêmio, o Grêmio pode também chegar lá e dizer que quer o Thiago Neves ou o Arrascaeta. E alguém levou a sério, daí, inclusive no debate, disse, o Grêmio quer um dos dois. Não, o Grêmio não quer, eu estava fazendo uma figuração. E era uma piada que eu estava fazendo. O Cruzeiro veio aqui e pagou o que quis pelo Edilson, que é lateral direito raro hoje em dia. E ainda para cereja do bolo, ele derrubou o Ico Roman, né? Porque depois da gravação do Nestor Rain, e a entrevista que eu fiz com o Nestor Rain, que confirmou que aquela gravação existia, que foi o conselho de administração que tirou, ele pode até ter dito lá que ele também estava a fim de sair, aproveitar, né? Mas para aí. Igual o Jeromel, daqui a pouco o Cruzeiro vem aqui, diz, eu tenho mais um guri bom lá de bola, de 20 anos, e tem o Robinho, que está encostado lá, quem sabe, vocês pegam 30% do Robinho, 30% do guri e me deem o Jeromel, daqui a pouco, mas agora não é mais o Ico que decide. E pegando o caso Jeromel, aí não é uma informação que vem de diretoria, mas a torcida do Palmeiras começou uma campanha para que o Palmeiras procurasse o Jeromel, porque perdeu o Mina, né? Mas o Palmeiras tem grana. O Palmeiras tem grana, e é diferente.
E aí é o seguinte, tem 31 anos o Jeromel, se vale o mesmo raciocínio pro Edilson. Parece que a reação do Romildo foi diferente nesse caso, né? Aí já não falou nem o Ico Roman, quem falou foi o Romildo. Disse que o Jeromel não sai, não é negociável. E não, também... o Edilson também não era. Era só pela multa. Mas e aí a multa tornaria inegociável o Edilson. Mas quem está dizendo isso? Eu já estou com medo agora. Já estou com medo. Cachorro mordido de cobra tem medo de linguiça. A verdade é que o Cruzeiro, uma coisa é montar o time, né? Montar o time é fácil, a gente já viu isso acontecer. É ruim. Só já tem viu isso laterais e goleiro. Mas já vi isso acontecer outras vezes. Trazer um monte de gente. E não formar nada. O maior exemplo está aí, Palmeiras, né? Mas está aqui, ó, o Bressan renovou o contrato daqui a pouco. Bressan renova com o Tricolor até o final de 2019. Time que estreia no Gauchão terá Paulo Miranda e Tony Anderson entre os titulares. Aquele zagueiro Anderson, que veio do Confiança, também deve jogar. Alisson também deve ser aproveitado pelo técnico César Bueno. A equipe gremista que iniciou o treinamento hoje deve estrear no Gauchão. Bruno Grassi. Machado então está improvisado na lateral direita, porque ele é volante. Machado, Santiago, Paulo Miranda e Mendonça. Anchieta, deve ser o filho do Anchieta. Anchieta, Vico, Tony Anderson, Tontini, Jonathan e Lucas Poletto. Imprensa de Salvador informa sobre o interesse do Bahia em Jael. Grêmio e empresário tratam como especulação. Tá aí, de novo empresário. Essa história do Bahia aí é para confirmar os 10% de reajuste, ou 15%, sei lá. Mas se ele ganhar 110, fica bem quietinho. Só. O Ico ainda andou falando aí, né, no domingo à tarde numa entrevista. Aliás, depois daquela longa entrevista, achei que ele ia ficar bastante tempo no Grêmio. Ficou 3 horas num domingo de 40 graus dando entrevista, né? Ou é excesso de pavonice, ou não tinha nada e apareceu uma coisa na segunda-feira. Mas aí o Jael, se ganhava 110, se ganhar 10% de aumento, a 122, 121. Tá bem, né? Se não, deixa pro Bahia, né? Fazer o quê? Não vai pagar mais de 121 pro Jael. Só o Anchieta é neto do zagueiro, né? Neto, o Milton estava me dizendo aqui. No Inter, eu já falei do time titular, é o que o Internacional tem. Gols da equipe reserva foram marcados por Charles e Roger. Sábado, o Colorado terá jogo-treino contra o Lajadense. Serão 4 tempos de 30 minutos, ou seja, o Inter terá que ter 2 times. Não sei se o Lajadense tem 2 times. Não, 2 times tem. Tem porque são 32 inscritos no Gaúcho, né? Tem. Você não bota o presidente a jogar também. Você 4 jogos. Não, fala sério aqui. Cobalcini, você chegou a falar que o Internacional mais ou menos uniformizou a maneira de jogar das categorias de base. Mas daí esse jogador chega pronto para o time profissional e tem que mudar a característica. Ele não vai ficar num processo meio que viciado se for o mesmo estilo em todas as características. Não é melhor incentivar o improviso enquanto jovem? Na verdade, a gente não... As duas coisas são verdades, né? Na verdade, a gente não busca uma padronização do sistema tático. Né? São comportamentos que tu procura estimular no jogador. Hoje em dia todo mundo está buscando, o pessoal fala, a base não forma jogador com drible, jogador com contra um. O que mais se quer é formar jogador com drible, formar jogador que tem 1 para 1. Os jogadores do mundo que mais valem no futebol são jogadores que têm essa característica. Se for pegar Cristiano Ronaldo, Neymar, Messi, todos os jogadores com sucesso e com os principais jogadores com maior valor, eles têm essas características. Então, é trabalhado isso, a gente quer formar um jogador agressivo, comportamentos e forma de treinar que a gente padronizou para que o jogador chegue o mais completo possível, né, no profissional. O que a gente buscou é uma metodologia de trabalho, e isso também com a chegada do Cabreira cresceu bastante, que não tem a sub-10 fazendo um tipo de treino, a sub-12 fazendo outro, daqui a pouco o júnior outro, e o jogador não tem um processo contínuo de formação. Na sub-10 ele vai ter uma exigência, e já no Inter B ele tem um processo final, né, que o Inter B é quase um profissional, é um profissional, né, é um processo final da formação do jogador. Então cada idade tem uma exigência e esse trabalho ele vai ser contínuo
né, e com uma sequência legal para o jogador chegar pronto na equipe profissional. É interessante isso, por isso que é bom perguntar. Eu ouvi uma entrevista sua, acho que foi na Rádio Grenal mesmo, dizendo isso, da padronização. Então é a padronização de conceitos, de né? conceitos e de práticas. Isso, de práticas e conceitos. Não o sistema. Né? Porque senão, se ele passar a vida inteira engessado, ele vai acabar perdendo isso aí mesmo, mas não é essa a ideia. Apesar que uns nem injeção do jogo. E, na verdade, a ideia é que se dê conceitos a eles, né, aos atletas, para que eles cresçam de acordo com a lógica do clube. Então, o que o clube quer? Quer pressionar alto. Isso tu pode pressionar alto jogando em qualquer sistema, né? E aí tu obriga o atleta já a ter esse comportamento agressivo, a não deixar, a já se acostumar a pressionar a saída de bola do adversário, né, a retomar rápido assim que perdeu a bola, né, a aproximar para jogar e ter esse jogo de aproximação e não ficar um jogo... A gente não quer um jogo... Mas daí os técnicos da base têm que ser mais bem preparados do que os jogadores. Tem que ser para... Se colocar uma anta a treinar, não adianta nada. Que não é o caso, então só não coloca anta, nem o Grêmio. Que na verdade, o que acontece? A gente não quer esse jogo de ligação direta, não quer esse jogo... A gente quer um jogo trabalhado, um jogo apoiado, um jogo que saia de pé em pé, né? E para isso, tu tem que... Não pode a sub-10 querer um jogo assim. Estou dando um exemplo que a sub-10 é mais iniciação, até a sub-10, sub-11, sub-12, eles estão trabalhando até mais com futsal. O Odair foi titular de alguma categoria? O Odair? Como técnico? Não, ainda não. Ele foi auxiliar nas categorias, foi, né? Auxiliar? Auxiliar Ele é a primeira vez que ele é técnico do profissional. Ele sempre foi auxiliar técnico, acho que ninguém falou isso. Mas ele é um cara que tem uma liderança legal, estou corneteando. Que tem um bom comando do grupo, né? Um cara que tem um bom comando, que tem uma boa liderança, então ele foi buscando o espaço dele e chegou com méritos na equipe principal. Não, e assessorou vários técnicos experientes. Com vários treinadores. Eu acho que até é merecida. Não por acaso o cara chega na seleção brasileira, né? Não chega de paraquedas lá, ainda mais trabalhando com um cara como o Tite. Depende. Bom, o Tite adorava o Geraldo da Camino e não... Da Camino não, o Geraldo Delamore. E não o Geraldo da Camino está nos assistindo, com certeza. Tá de férias, tá nos assistindo, tá prometendo para vir em fevereiro. Ele me prometeu também. Mas aí até eu entendo porque era a parte física, né? Sim, mas ele não gostava do Paixão. É complicado. Eles erram também. Mas aí já... O cara gostar do Delamore e não gostar do Paixão, o suicídio é um dever, né? Dizem que o Odair era os olhos e o ouvido do Tite na seleção brasileira, né? Que ele na seleção olímpica, né? Coitado desse Micali, né? Ganhou o ouro olímpico. Parece que era o único que não mandava. Todo mundo tá louco para entregar o ouro pro Tite. Né? O Tite foi lá, comeu uma feijoada lá no sábado à tarde e pronto, já organizou tudo. Que é isso. Que coincidiu, né? Coincidiu ele vai ter que confirmar notícia. na Copa. Eu não estou nem secando, nem torcendo contra, mas é muita lenda. Pelo amor de Deus. Coitado do cara, o cara foi lá, foi campeão. Tá bem que o Odair tivesse recebido instruções do Tite, que o Micali tivesse recebido instruções do Tite, mas que foi ele que ganhou o ouro, Bidu, né? Com todo respeito, meu Deus. Se não fosse ele ir lá, mas a seleção fez uma campanha parelha, mesmo quando ele não estava lá. Sim. Foi lá e aí ganhou o título. O que marcou foi aquelas mudanças ali muito pontuais no meio da competição. O Brasil vinha numa escalação, aí depois daquela suposta intervenção do Tite, entra Luan para organizar o time, entra o Wallace também na contenção e o Brasil, a partir dali, começa a jogar bem, né? Não, tá bem. Ele é um bom técnico, mas não é esse milagreiro todo aí que estão desenhando. Ano que vem a gente vai ver. Com os reservas da Inglaterra eu já não vi nada. Eu sou muito fã do Tite, eu acho ele um excelente treinador, mas acho também que quem fez o trabalho e quem foi a comissão que estava lá, o Odair, o Micali, né? E eu acho que o Tite foi lá. A presença dele dele passou uma energia legal, ele é um cara que passa confiança pro grupo. Mas eu acho que o trabalho ele não se envolveu tanto. Não sei, não estava lá. Mas ele próprio Mas eu acho que a presença também dele, não é sempre que ele fala a verdade. Que ele estando junto, ele esteve junto com o grupo lá, passou uma confiança. Agora eu acho que o trabalho foi do Micali, né? E até porque se perdesse, seria o Micali. Então eu acho que tem que se dar os méritos a quem está lá. Né? Porque ele é um cara competente, é um cara que, como tu falou, buscou o título e tem os seus méritos, né? Léo Goethens, desses centroavantes todos citados, tem o Trivério Trivério. Não, Trivério é o Trivério, mas esse do Colo-Colo foi o último.
O último do Colo-Colo, já Do até Colo-Colo. minha colinha aqui, já vou ver aqui. Mas todos foram especulados, né? Jonathan Alves, Marco Ruben de novo, É o Octávio Ribeiro do Colo-Colo. Ribeiro. O preferido do Renato é o Jonathan Alves. E dentro de campo, pelo que mostrou e vem mostrando nos últimos anos, mas fazendo-se essa ressalva que é Equador, né? Mas ele é um uruguaio, ou seja, não é daquela escola de Bolanhos e Mickey Arroyo e afins, né? É outra escola. Ele se destacou bastante. É um outro futebol. Basta ver que o Barcos, por exemplo, foi considerado o melhor jogador do campeonato, né? Então, não é um nível assim tão alto. O Jonathan Alves tem um problema extracampo. E o Grêmio parece que ficou muito ressabiado justamente com isso, né? Teria um grande jogador, um grande centroavante que parece já estar acertando com a Europa, que é o Pavon, que era do Vélez, né? Sim. Esse é um grande centroavante, ele continua jogando muito bem. E o Sandy é velho, mas não acertou com ninguém ainda, né? Já acertou, já está acertado já. Mas já anunciado em 2 clubes, depois tiraram do Twitter. Não, mas ele já está acertado com um time, se eu não me engano, do México, não tenho certeza. Ele seria uma boa opção, mas eu não digo que seja para titular do Grêmio. Até porque ele seria mais ou menos o mesmo caso do Léo Moura, ele não ia conseguir jogar todo o calendário do Grêmio, que é muito pesado, né? Mas como opção, na Argentina, por exemplo, ele sempre foi visto como um jogador do primeiro time de atacantes, junto com o Marco Ruben, junto com Eu outros. gosto desse cara também. Aliás, eu gosto desses todos aí. Marco Ruben, Trivério, o Santi, esse Jonathan Alves. Porque esse Jonathan Alves jogou no segundo jogo contra o Grêmio aqui, junto com o Caicedo, aquele. Mas pode ver que ele, para a seleção, ele não é lembrado. Não. Porque ele tem problemas disciplinares mesmo, né? Briga com o treinador, não aceita a substituição, não aceita a concentração, e aí fica complicado, né? Não muda mais. Tem 29 anos. O Renato pediu, né? A direção não quis trazer, não quis bancar. Talvez agora com essa mudança aí, que o Ico Roman disse que não vinha, mas e agora? Ao mesmo tempo, o Romildo diz que o que eles estão realmente negociando não está nesse rol. Mas também fala em clube pronto para recuperar jogadores. E se ele tem um problema extra-campo, daqui a pouco. É verdade. Não, mas aí não. Mas aí uma exclui a outra. Ele tem problema extra-campo, o Renato pode recuperar. Mas se não é um nome citado, o Jonathan Alves foi um dos primeiros citados. Inclusive internamente. Aí uma anula a outra. Como aquele desses meninos aí, quem é que você acha que vai explodir primeiro? Juan, Ronald, Fernandinho. Eu acho que são vários jogadores que chegam capacitados para a equipe principal, né? Pega o Iago, lateral esquerdo, acho que é um jogador que vem há muito tempo bem. Jogou bem aquela partida contra o Atlético Mineiro, lembra? Que o Internacional perdeu aqui, naquele lance de contra-ataque do Robinho, ele jogou melhor. Ele foi muito bem, né? Ele ganhou poucas oportunidades até no ano passado, foi esse jogo contra o Atlético e teve no jogo contra o Boa, foi um jogo da Copa do Brasil, em casa. É que na verdade o jogo contra o Atlético foi no ano retrasado. Né? Não, foi o ano passado pela Primeira Liga. Foi pela Primeira Liga. Foi pela Primeira Liga. E é um menino que tem um potencial muito grande, ele fez 20 no ano passado, então agora é o primeiro ano dele de profissional mesmo e vai fazer um grande ano, assim que ganhar uma oportunidade de um jogador com uma condição muito grande. Tem o Val que está treinando com a gente lá hoje, né? Ele é um jogador do grupo Sub-23. Tá, e o Val é lateral ou é meio? Eu vejo o Val como lateral, né? Eu acho que ali a gente utilizava, ele chegou no clube como atacante e aí passou pela meia, só que na lateral foi onde a gente acha que ele pode ser diferenciado, onde Você ele pode conhece crescer. o Dudu? Assisti jogar, vi alguns jogos, né, mas não tenho uma opinião ainda formada, quero ver mais, é um jogador que... O Val é diferente do Dudu? Por exemplo, marca mais? Eu vou te falar do Val, né? Para mim falar do Dudu fica um pouquinho mais difícil, eu quero ver com mais calma. O Val é um jogador que na lateral ele fecha muito bem a linha, ele marca muito bem e ele tem uma passada forte, né? Ele consegue chegar com qualidade na frente. Então é um jogador que está amadurecendo na função, está crescendo na função e que vai crescer muito ainda. O próprio Charles, né, que vai amadurecendo, tem o Jefferson que está treinando ali. Ele joga mais que o Fabinho na lateral. O Val. São jogadores diferentes, mas eu acho o Val muito bom na lateral, mas o Fabinho também tem bastante força ali. Né? Então são jogadores diferentes e cada um tem a sua característica. Que agora o Inter tem quantidade, né? Vai ter qualidade, não sei. Juan,
Dudu, Vink, Fabinho joga por ali, Val, O Edenilson joga por ali. o se Edenilson precisar. joga por ali, o Danilo Silva joga por ali. Quer dizer, se vale pro Paulo Miranda, que ele joga como lateral direito, vale pro Danilo Silva também. Nem sei se o Paulo Miranda joga mais de lateral do que o Danilo Silva. Porque o Danilo Silva, em vários momentos, como o Tite mesmo, foi um bom lateral direito. Depois quebrou um pouco o galho na zaga, saiu daqui como zagueiro e tal. Mas o Paulo Miranda, pelo que eu sei, também quebrou o galho do Muricy num período. Não que ele seja lateral direito. Tá? É que quando um time está em baixa, parece que nada vai dar certo. E o que está em alta parece que tudo está certo. Então eu procuro sempre tentar pontuar, porque senão vira sempre um oportunismo barato. Né? Mas nessa Libertadores que você avizinha aí, Léo Guedes, São Paulo, Cruzeiro, Grêmio tem a base, né? Os outros se fortalecendo, River, Boca, vai ser de voar pão da mala, hein? Os argentinos, River e Boca, estão formando, estão com essa política que começou aqui no Brasil, né, de formar 2 equipes titulares. O Boca hoje, pega todo o plantel deles, eles têm praticamente 2 times titulares. Então, reservas do mesmo dinheiro. nível. É o clube que mais arrecada. Ele seria o Flamengo da Argentina, né? O clube mais popular, que mais Mas a TV recebe. ainda não paga nada, né? Paga sim. Agora paga um pouco, né? Sim, a TV, o direito de transmissão do Campeonato Argentino é da Fox Turner. Ela ganhou da ESPN, né? A disputa lá. E ganhou por um preço milionário também. Agora até vai mudar, porque a Disney comprou a Fox Turner, né? E já era dona da ESPN, então é tudo Disney agora, né? Então é mais dinheiro em cima ainda. E além disso, eles têm investidores. Na Argentina se brinca muito de que o Boca tem muito dinheiro e não se sabe de onde vem. Tem muito cara que bota dinheiro no Boca ali e depois recebe lá, esse tio do arroz, tio do supermercado, lá também tem. Né? Um deles é o próprio Maurício Macri. Não ele diretamente, né, o presidente da Argentina, mas ele é um cara multimilionário, tem várias empresas e várias pessoas. E ele obteve promoção justamente por apoiar o Boca Juniors. Na primeira vinda do Tevez, não essa agora, na primeira vez que ele voltou para o Boca, alguns anos atrás, quem bancou a vinda dele foi uma empresa do Maurício Macri. Justamente porque era época de eleição. Já voltamos. Estamos de volta. O André Miola insiste que essa saída, esse jogo organizado, a moda futebol de salão e tal, tem que ter uma especialização. Ele até cita uma empresa aí, a Double Pass. Double Pass, Double Pass. Para fazer um raio-x na base, né? Ele fala isso. Você acha que precisa uma coisa assim mais sofisticada? Eu não estou entendendo o que ele É que o André Miola sempre fala que o estilo do futebol de salão tem que ser transportado para o futebol de campo, mas isso aí é uma especialização. E tem uma empresa que está inclusive fazendo um levantamento de vários clubes brasileiros para incrementar essa... Está trabalhando com o Flamengo, por exemplo, essa Double Pass, para identificar algumas falhas e desenvolver novos processos na base. Na verdade, isso aí é uma coisa que tem que ser passado para a direção. O que eu vejo, uma metodologia que a gente tem trabalhado com uma consistência muito boa, uma metodologia que tem sim traços do salão, mas ela não busca lá no salão a sua origem, a sua matriz. Ela tem coisas que tu absorve de outros esportes, mas a essência é o futebol de campo, é um jogo bem jogado, um jogo bem visto, e como o torcedor do Inter sempre, buscando lá na essência, como o torcedor do Inter se acostumou a ver as boas equipes. Uma equipe com raça, uma equipe que briga muito e que acima de tudo tem muita qualidade técnica, e é esse tipo de jogador que a gente quer formar. Quer saber onde encontrar combustíveis de qualidade, promoções especiais, atendimento de primeira? Pergunta lá no Posto Boqueirão. O Posto Boqueirão conta com a confiança da marca Ipiranga e tem os melhores serviços personalizados para o seu veículo. Da troca de óleo até aspiração de tapetes estofados, calibragem e verificação de 15 itens, sem pagar a mais por isso. Confira também a loja de conveniência, espaço agradável para o seu lanche ou cafezinho, e a Beer Cave, que é um freezer, que é uma verdadeira caverna,
com as melhores bebidas. E atenção, clientes do posto Boqueirão. Está iniciando o desafio. Responda a pergunta e seja contemplado com uma surpresa incrível. Qual posto que tem quilômetros de vantagens, possui gasolina de qualidade e atendimento personalizado? Posto Boqueirão. Fica em Canoas, na Avenida Boqueirão, em frente ao Ginásio de Esportes SP, e também aqui em frente ao campus da Ubra. Personal Car. Está pensando em trocar de carro? Então não perca tempo. Procure a nossa equipe de vendas. Toda a linha de veículos multimarcas seminovos com até 6 meses de garantia. Sabe lá o que é isso? Condições especiais de financiamento em até 60 vezes. Venha nos visitar. Rua Euclides da Cunha 606. Telefone 3573-1900. Personal Car, trabalhando para a realização dos seus sonhos. Boa climatização e manutenção. Instalação, limpeza e manutenção. Também serviços de rapel. Tudo em até 10 vezes no cartão. Ligue agora, 3573-6000 ou 98584-9544. A Poa Climatização e Manutenção fica em Porto Alegre, na rua Edgar Pires de Castro, 820, bairro Ipicá. Bem, desses que ainda não subiram, Ramon, se fala... Ramon, tem o Jefferson, subiu agora tem um o Ronald e o Fernandinho, né? São jogadores de 1 contra 1 forte. Tem o Marcinho, que está voltando de empréstimo, né? Estava no Brasil de Pelotas. O Marcinho é um jogador também muito rápido. Tem um com V que é no meio campo, que todo mundo fala bem. Rapaz, me deu um branco. Jogou agora, recentemente. Jogou... No aspirante também. Vamos ver. Na verdade, a gente tinha o Val. Tinha o Val na lateral, né? A equipe base. Tinha o Ramon no meio. Tinha o Ramon e o Jefferson no meio. Tinha Álvaro, o Vitinho, o Fernandinho e o Ronald. Mesmo. Acho que é Álvaro. O Álvaro é um menino que tem treinado conosco, tem feito alguns treinos também na equipe principal. Né? Então ele tem. Todos esses meninos, eles têm feito alguns treinos também na equipe principal, para ganhar essa experiência, para ir se adaptando ao clube, né, à equipe principal, e voltam, faz mais um período com a gente, faz um período lá, então tem feito esse intercâmbio, essa troca de experiências, e que é fundamental para eles. Já voltamos. Desses jogadores que voltam com o Balquini, algum pode ser dos mais jovens, porque alguns já estão aí para ser colocado em negócio, já tem negócio encaminhado, é outra situação. Mas os mais jovens, você acha que alguém vai sobrar para ti lá? O Silva tem treinado conosco nessa semana, né, e a gente vai vendo com a direção na sequência o que vai ser definido desses jogadores que estão voltando. O Silva chegou a ser aproveitado até entre os titulares no campeonato pelo Celso Rotti, né, se não me engano. Isso, ele foi aproveitado, não me lembro na ocasião quem foi o treinador, mas ele teve várias oportunidades, né, e depois foi emprestado para o Atlético Goianiense. Se eu me lembrar o nome do jogador, mas eu acho que é Álvaro mesmo, acho que eu que viajei na maionese. Só para completar, o Pep Sandi foi apresentado ontem no Deportivo Cali. Porque esse aí tinha anunciado também, né? Isso, mas ontem foi camiseta e tudo. Valeu, obrigado, Léo Guedes. Obrigado, Cobalquini. Eu que agradeço a oportunidade e deixar uma ótima tarde aí o pessoal que está em casa acompanhando. Valeu, obrigado, Maurício, até às 19h.